Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o nosso projeto interdisciplinar de curso. Nós vamos falar um pouquinho sobre Moçambique e o nosso grupo é composto por Flaviane Rodrigues Martins, Cripa, que sou eu, Gislene Pereira de Deus e Luiz Gustavo Silva da Costa. Boa tarde pessoal, meu nome é Luiz e eu vou falar sobre a cultura e um pouco da história de Moçambique. Os artistas plásticos moçambicanos, escultores e pintores, inclusive em tecido a técnica batik, projetam o país através de seus trabalhos para o mundo, né? A música vocal moçambicana também impressiona os visitantes. O timbila chope, que é mais ou menos um xilofone, é um instrumento musical tradicional e ele foi inclusive considerado um patrimônio mundial na Unesco. Os ritmos moçambicanos constituem uma das mais importantes manifestações culturais do país. A música tradicional tem características banto e também influência árabe, principalmente na zona norte. É normalmente criada para acompanhar cerimônias sociais, principalmente para manifestações de dança. A música comercial, ela tem um pouco da inspiração na música tradicional, mas muitas vezes usa também ritmos e tecnologias importadas de outras culturas. Um dos tipos de música comerciais são a marrabenta, que é originária do sul do país, e também ela é uma música típica do país. O nome dela é derivado da palavra portuguesa rebentar, e ela incorporou vários ritmos folclóricos como o magica, o xingombela, o zutuca, e também é sujeita a influência ocidental. Ela foi mais desenvolvida em Maputo, a capital de Moçambique, que até a independência daquele país era conhecido como Lourenço Marques. A literatura de Moçambique é geralmente escrita em língua portuguesa de Portugal, e também tem algumas expressões moçambicanas inseridas nessa língua. Alguns autores moçambicanos mais relevantes é o José Crajeirinha, a Paulina Chiziane e o Minha Couto, que permite ganhar um espaço relevante na exigência de literatura lusófona. Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Gislene e eu vou falar um pouquinho dos representantes que nós escolhemos da cultura moçambicana. Os nossos representantes são duas figuras muito importantes para a cultura moçambicana. Ambos contribuíram para o desenvolvimento do país. Nós escolhemos o Malangatana e o Minha Couto. Malangatana, ele era um artista plástico que buscava em suas obras retratar o cotidiano que vivenciou. Ele teve muita dificuldade, ele passou por uma realidade muito dura do seu país e através de suas obras ele podia retratar a experiência de vida que ele tinha. E na mesma linha, o escritor Minha Couto relata em seus textos a maneira que o povo encara a sua realidade. Em meio a tanta dificuldade, eles não perdem a alegria de viver. O Minha Couto chama isso de realismo mágico. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada um deles e também as suas obras. A gente vai começar falando do Malangatana Ngwenya. Ele nasceu em 6 de junho de 1936 e faleceu no dia 5 de janeiro de 2011. O Malangatana, ele é muito carismático e ele sempre foi uma figura muito importante para Moçambique e foi nomeado artista Unesco para a Paz em 1997. Ele tem o nome de Malangatana Ngwenya Valente. Ele nasceu em 36, numa região de etnia Ronga, sendo que o apelido Ngwenya, que significa jacaré, vem da África do Sul, e que seu pai, que era também da etnia Zulu, ele influenciou muito a construção social do Malangatana. Ele talvez seja hoje o maior pintor da história moçambicana. Ele foi um sócio do clube de tênis, Augusto Cabral,
e deu para eles vários materiais que ajudaram a vender as primeiras obras dele, como vocês podem ver nessa imagem. Em 1958, ele participou ativamente de uma organização de artistas do Núcleo de Arte e recebeu o apoio do pintor Zé Júlio, que já vivia no meio artístico, né? No ano seguinte, o trabalho dele foi exibido publicamente pela primeira vez como parte de uma exposição coletiva. 2 anos mais tarde, Malangatana, aos 25 anos, realizou sua primeira exposição individual. Nessa exposição individual também, ele teve um pouco de expressão no cenário artístico e as pessoas começaram a ver o talento e a expressão que ele tinha dentro do meio moçambicano. Na foto ali, ele foi tirado em 1959 e ele está no pátio da casa de Pancho Guedes, onde tem a data de seu ateliê, que era um amigo dele e ele começou a exibir essas primeiras pinturas dele na casa desse amigo dele. A poesia dele, em 1963, foi publicada na revista Orfeu Negro e Antologia Moderna de Poesia da África. No ano seguinte, em 1964, Malangatana foi detido pela polícia secreta e passou 18 meses na cadeia. Em 71, ele recebeu uma bolsa da Fundação Gulbenkian e ele estudou gravura e cerâmica nesse tempo. Então, desde 1921, ele trabalhou em tempo integral como um artista. O Malangatana, ele foi agraciado com a medalha Natiguenha pela contribuição à cultura moçambicana e foi ascendido a grande oficial da Ordem do Infante, Dom Henrique. Ele expôs em vários lugares, como Angola, Portugal, Índia, Nigéria, Chile e Zimbábue. Seu trabalho está em coleções de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Bulgária, Nigéria, Suíça, Estados Unidos, Uruguai, Índia, Paquistão, Zimbábue e Portugal. Ele também foi muito requisitado por várias obras de artes públicas, incluindo murais para a Frelimo e também para a Unesco. O Malangatana também foi um ativo contribuidor na criação de instituições culturais, como o Museu Nacional de Arte, do Centro de Estudos Culturais, o Centro para as Artes, um centro de treinamento de habilidades de jovens em Maputo, e ele também foi um dos fundadores do movimento de paz em Moçambique. O reconhecimento de Malangatana não foi muito rápido. As obras dele foram sempre inseridas em uma visão ousada da vida, onde não havia muita comunhão não havia muita comunhão entre seres humanos, animais e plantas. Ele se inspira em heranças indígenas, que é uma influência muito presente em Moçambique. E ele abraça também, simultaneamente, símbolos da modernidade e do progresso, síntese da arte e da política. O reconhecimento de sua relevância artística está implícito na declaração feita pelo diretor-geral da Unesco, Frederico Maior, quando ele apresentou o prêmio Unesco. Ele observou que Malangatana é muito mais que um criador, ele é muito mais que um artista. É alguém que demonstra que existe uma linguagem universal, que é a linguagem da arte, e que nos permite comunicar uma mensagem de paz, de recusa da guerra. A maioria das obras de Malangatana foram uma resposta direta à violência que ele testemunhou. Com figuras, ele apresenta visões lúgubres, visões do juízo final e também os tormentos do inferno, enraizado em imagens relacionadas à cura e à bruxaria, lembrando desde a infância, já que essas influências sempre estiveram presentes na vida de Malangatana. Só em 1992 o conteúdo e a aparência do seu trabalho mudou. Ele apresentou imagens de paisagem e resfriado, um planeta dominado por vinhos tintos e brancos manchados
várias, assim, uma coisa mais bucólica e um pouco mais otimista. Nessa pintura das noivas e as conselheiras, a técnica usada foi óleo com látex, e dava para perceber que uma mulher branca está se preparando para casar e ela está cercada de pessoas negras, que é uma coisa que o Malangatana sempre viveu na vida dele, que foi essa exclusão social e esse desfavorecimento para ele subir na vida e ser reconhecido como uma pessoa tanto quanto as outras dentro de Moçambique. Essa perturbação na floresta a técnica usada foi óleo sobre tela, e nela está muito presente aquelas características ditas antes, da bruxaria, dos seres que a gente não conhece, daquela coisa oculta, do medo. Dá para perceber que as cores são todas escuras, existem vários assim, seres juntos no mesmo local, todos eles têm olhos bem marcantes, e dá para ver também uma pessoa no canto direito superior, que, ou talvez seja uma pessoa, ou então a figura do diabo, alguma coisa assim, que foram influências bastante marcantes na vida de Malangatana, porque ele sempre viu na cultura essas influências, e na tela ele também transparecia essas influências. Já em figuras, aldeia, a técnica foi óleo sobre tela também, e já começa o otimismo maior de Malangatana. Dá para perceber que as cores são mais neutras, continua aquela imagem carregada de rostos diferentes, de imagens diferentes, mas você já começa a ver que lá no canto direito, quer dizer, no canto esquerdo superior, já dá para ver uma figura mais ou menos de um anjo, dá para ver assim, várias pessoas juntas. É muito nítido também a desnutrição das imagens, todos na imagem quase são bem desnutridos. A presença de muitos seres diferentes, como no canto inferior esquerdo, dá para ver que tem um homem negro com cabelo bem arrepiado, que provavelmente esse homem negro signifique um líder, alguma coisa bem maior assim na tela, e também a presença de várias mulheres cuidando de crianças, que era uma coisa bem comum que ele via, esse desfavorecimento social, onde nem todo mundo tinha muita chance de viver e de sobreviver em Moçambique. Vivências, a técnica usada é o óleo sobre tela, e é presente novamente aquelas figuras místicas com chifres, algumas imagens que não dá para entender muito bem se é humano, se não é, se é uma criatura mística. E essas influências sempre foram muito presentes nas obras dele. Essa fragmentação dos encontros de seres múltiplos da mitologia ordinária e da mística pessoal não evolui um fato assim, que direciona a imagem do Malangatana para um objetivo comum. É uma obra que tenta relatar o maior número de situações diferentes possíveis, porque como ele era uma pessoa que vivia num meio que não era favorecido, mas ele conseguiu, com a vida dele, favorecer, então ele foi influenciado tanto pela pobreza, quanto também por uma vida um pouco melhor. Então, dá para ver nas obras que ele inclui também esse desfavorecimento social, mas ele também inclui outros elementos,
como nessa imagem já tem pessoas vestidas, nem todas elas são desnutridas, e sendo presente também essas imagens um pouco mais difíceis de serem interpretadas, que é muito da cultura moçambicana, né? Uma das obras mais polêmicas de Malangatana, com certeza, é o Julgamento Final, ou Final Judgment, que foi feito em 1961. Ele corajosamente fez essa peça e apresentou ao público, tentando mostrar o que seria o julgamento final para ele. Dá para ver assim, muitas imagens bem fortes, tem também vários rastros de sangue, um padre negro vestido de branco, que é uma evocação do inferno, e algumas figuras têm dentes brancos afiados, que é um tema recorrente na obra de Malangatana, onde simboliza a feiura da selvageria humana. Então, assim, em várias obras dele, dá para ver que o homem se confunde muito com os seres místicos. É difícil de você ver quem que é o lado bom e quem que é o lado ruim, porque Malangatana não conhecia apenas aquele conceito de inferno que a gente só vai vivenciar depois que morre, né? Ou alguma coisa assim, um julgamento final. Ele sempre viu que a vida sempre vai ser um pouco mais difícil. Elementos criam essa visão que a gente tem, porque ele sempre viu uma realidade muito difícil, então ele já estava acostumado com esse favorecimento, essa visão um pouco pessimista da vida. Então nós vamos começar a falar agora do Antônio Emílio Leite Couto, conhecido mais por Mia. Então, por que desse Mia? O Mia é porque ele tinha uma paixão pelos gatos, né? E o seu irmão menor não conseguia proferir seu nome corretamente, então ficou como Mia. Então, o escritor Mia Couto, né, que é o Antônio Emílio Leite Couto, ele nasceu na Beira, a segunda cidade mais populosa de Moçambique, em 5 de julho de 1955. É filho de uma família de imigrantes portugueses que chegaram ao país no início da década de 1950, precisamente em fevereiro de 1953. Em criança, muitas vezes foi surpreendido entre gatos. Sonhava ser um, o que acabou por ir render a cunha de Mia, como eu disse para vocês, que o Mia pela paixão pelos gatos, né? O pai, Fernando Couto, natural do Rio Tinto, foi jornalista e poeta, pertencendo a círculos intelectuais, tipo semiclubes, onde se faziam debates. Chegou a escrever 2 livros que demonstraram preocupação social em relação à situação de conflito existente em Moçambique. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o início da carreira dele, né? Ele começou a carreira como escritor, ele ainda era jovem, então ele empenhou no jornalismo, primeiro fez poesia, depois foi para o conto e a crônica, até chegar ao romance. Ele ganhou projeção na Europa e teve seus livros traduzidos em mais de 10 línguas, escrevendo originalmente em português, em uma língua criativa e cheia de surpresas. A obra de Mia Couto é profundamente marcada pela luta anticolonial do país onde nasceu. Iniciou seus lançamentos literários através da poesia, publicando o livro Raiz de Orvalho, em 1983. Já havia participado de uma antologia poética em edição no intuito nacional do livro e do disco, com a participação do poeta moçambicano Orlando Mendes.
Logo passou a se dedicar aos contos e às crônicas publicadas em seminários moçambicanos, veiculados na capital Maputo. Ele também teve a contribuição com a arte, né? Ele é um escritor da terra, ele escreve suas próprias raízes do mundo, explorando a natureza com a terra. Sua linguagem extremamente rica, muito fértil. Cada palavra inventada como adivinha a natureza daquilo que se refere, entendemos como se nenhuma outra pudesse ter sido utilizada em algum lugar. Ajudou a compor também o hino nacional moçambicano e trabalhou para o governo durante a Guerra Civil, no período de 1976 a 1992. É sócio correspondente eleito em 1998 da Academia Brasileira de Letras, sendo sexto ocupante da cadeira 5, que tem como patrono o Dom Francisco de Souza. Ele atualmente é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no exterior e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. As suas obras são traduzidas e publicadas em 24 países. Várias das suas obras têm sido adaptadas ao teatro e cinema. Tem recebido vários prêmios nacionais e internacionais por vários dos seus livros e pelo conjunto de sua obra literária. Agora eu vou falar um pouco sobre o reconhecimento que o Mia Couto teve. Mia Couto é assim uma espécie de mágico da língua, criando, apropriando, recriando e renovando a língua portuguesa em suas inesperadas direções. Tem, devido a essa autêntica revolução inventiva linguística, sido muito apropriadamente comparado com o outro grande mágico da língua portuguesa do século XX, o famoso brasileiro João Guimarães Rosa, que nós conhecemos bem, né? Tem suas obras traduzidas para o alemão, francês, espanhol, catalão, inglês e italiano. Hoje, ele é considerado um dos principais escritores africanos, comparado a Gabriel Garcia Marques, Guimarães Rosa e Jorge Amado. Em suas obras, Mia tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana. Ele tenta retratar aquela realidade que ele vê na sua vida, na vida de outras pessoas, dentro do sofrimento do país, mas levando sempre em consideração a alegria desse povo, que é muito interessante. Em 1999, o autor recebeu o prêmio Virgílio Ferreira pelo conjunto de sua obra, e em 2007, o prêmio União Latina de Literaturas Românticas. Ele tornou-se o primeiro africano a vencer o prêmio União das Literaturas Românticas, recebido em Roma. A obra Terra Sonâmbula foi eleita um dos 12 melhores livros de todo o continente africano do século XX. Mia é o autor moçambicano mais traduzido e divulgado no estrangeiro e um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal, um total de 400 mil exemplares. Ele colabora desde a primeira hora com o grupo teatral de Moçambique, Mutumbela Gogo, e escreveu ou adaptou diversos textos que foram representados por esse grupo de teatro. Livros como Varandas do Frangipane e Contos Extraídos de Cada Homem e uma Raça foram adaptados para o teatro em Moçambique, Portugal e no Brasil. Inclusive, que é tema do nosso fundo, o Mar Me Quer. Ele é uma obra que um grupo teatral brasileiro apresentou e representou o Mia na sua cultura moçambicana. Em finais de dezembro de 79, no Casale Garibaldi, de Roma, ele representou a peça A Princesa Russa, adaptação para o palco do conto com o mesmo título, incluído Cada Homem é uma Raça. Ele pode contribuir com muitas obras, e agora a gente vai ver algumas delas, talvez as mais importantes,
mas eu acho que o importante é uma questão muito de ponto de vista. Então, nós trouxemos aqui as que nós achamos mais interessantes e as mais belas obras. Começando com Vozes Anoitecidas, que foi publicado em 1986 e responsável por projetar o MIA para o mundo todo. Ela fala em pequenos contos, um rol de personagens esfarrapados e alheios ao palco principal de acontecimentos. Já no último voo do Flamingo, ele recebeu o prêmio Mário Antônio, de ficção, em 2001. Se transformou em filme essa obra e foi apresentada em Cannes. Uma outra obra muito famosa, que é voltada para o público infantil, é O Beijo da Palavrinha. Ela é protagonizada por dois irmãos, e é a mais recente obra para o público infantil. Ela tematiza questões como a imagem da infância, da morte, da tradição e a dura realidade do país. O Gato e o Escuro é considerado um lugar de reflexão poética sobre a condição humana. Nessa obra, Mia recupera os ingredientes do modelo fabular. Ele traz metáforas de animais com comportamentos humanos. Então, a gente tem essa riqueza de poder fazer essa comparação, mesmo num sentido lúdico, no sentido de que a gente tem essa alegria, embora a gente enfrente tristezas. Então, os animais nessa obra, eles estão representando esse outro lado filosófico que o Mia pôde vivenciar. Uma outra obra, Venenos de Deus, Remédios do Diabo. Ela fala sobre um velhinho que morava sozinho e ela é considerada feita de mentiras. São vidas feitas de mentiras e ilusões que tornam difícil diferenciar o sonho da realidade. Então, ele traz uma coisa mais metafórica de novo. Ele sempre vai usar metáforas trazendo a realidade, mas nos distanciando dela da mesma forma. Continuando falando das obras um pouquinho, então vou começar a falar um vídeo chamado Tempo, uma casa chamada Terra. Essa obra ela vai falar um pouco do tempo histórico. Então ele conta muito do tempo histórico que aconteceu na África. Então esse livro virou um filme dirigido pelo cineasta português José Carlos Oliveira. Outra obra também que ele fez foi Pensa Tempo, que foi uma obra publicada pela primeira vez em Portugal, e essa obra fala os últimos anos dentro e fora de Moçambique. Terra Sonâmbula foi o primeiro romance de Mia Couto. Tem como plano de função os recentes tempos de guerra em Moçambique. Então, ela vai falar um pouco das guerras que aconteceram em Moçambique. Foi a primeira obra que ele fez, né? E Marmiquer conta a história de Luamina, que era uma mulher de uma beleza intensa, e que ela vivia com homens gaúchos. Então vai falar um pouquinho da vida dela, da beleza, o que ela causou, o que aconteceu, né? Teve uma morte da mãe dela. E então essa obra fala um pouquinho disso, dessa história dessa Luamina. As nossas referências bibliográficas, elas foram um pouco mais abrangentes. Nós vimos na revista Biografia, na Universo dos Leitores, Educar para Crescer, na InfoEscola, no Lusofonia, que é um site português, na Companhia das Letras, em Cores das Ruas, também.
Tá passando ali o slide. As cores das ruas, esse site em inglês, que foi para falar um pouco do Malangatana. O African Contemporary, também do Malangatana, que é um site africano. E Planeta e Vida, que é um site português. O que a gente pode perceber nos dois autores é essa consciência de ser moçambicano. É a afirmação dos valores de sua terra contra a opressão da ditadura salazarista. Isso é muito presente nas obras do Mi e nas obras do Malangatana também. Eles usam muito os seres místicos envolvidos com as pessoas, aquela disparidade social onde muitos têm muito e a maioria não tem nada. Então, ambos os artistas tentam colocar, tanto para assim, localmente em Moçambique, quanto do resto do mundo, uma visão diferente, onde não é preciso a gente assim, contextualizar o moçambicano como alguém que não tem nenhum valor social ou valor artístico dentro do cenário global. Então, os dois vêm para quebrar um pouco esse paradigma de que a África e todas essas influências moçambicanas e de vários outros lugares da África são sempre relacionadas muito só com a pobreza, para falar assim, nós não somos tão favorecidos como o resto do mundo. Sim, eles não são, mas eles têm muito a oferecer e muito a ensinar pra gente. Foi o que nós três percebemos fazendo esse trabalho sobre Moçambique, a gente gostou muito, e a gente agradece a participação de todos, e uma boa tarde. E pessoal, complementando o que o Luiz falou, nós gostamos muito, esse trabalho enriqueceu muito a nossa visão de literatura, até porque a gente teve uma experiência muito interessante em conhecer a vida do Mia Couto e também as obras do Malangatana. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para todos. Um grande abraço para todos, gente. E igual a nossa colega Gislene falou, foi muito bom estar fazendo esse trabalho, que a gente pôde conhecer umas culturas diferentes. Eu pude conhecer um pouco sobre o Malangatana, já tinha ouvido falar, mas não conhecia muito assim. E o Mia Couto também, já tinha visto algumas obras, mas foi bom porque a gente passou a conhecer um pouquinho de cada. E agora até surgiu a curiosidade de estar lendo uma obra, conhecendo outras. E é isso.